Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Hoje no programa eu recebo o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos. Vamos conversar um pouquinho sobre a comissão que ele preside lá na Assembleia, a Comissão de Infraestrutura, com esta atuação e também sobre um trabalho que eles estão desenvolvendo de desburocratização de obras aqui no estado. Marcelo Santos é o nosso convidado com quem a gente conversa a partir de agora. Deputado Marcelo Santos, prazer te receber aqui no programa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano, mais uma vez aqui com você, é uma alegria sempre. Prazer é nosso te receber. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, esse grupo de trabalho, né, para desburocratizar, aliás. Você trouxe até um relatório, né, um dossiê que tem sido feito, levantado por vocês. Vamos explicar, você estava dizendo que é a primeira vez que um grupo de trabalho para o Executivo é presidido por uma pessoa de outro poder, do Legislativo, não é isso? É muito legal e eu quero agradecer a confiança do governador Renato Casagrande. Pela primeira vez na história da relação entre o Executivo e o Legislativo, dá oportunidade a um membro de um poder, que é um poder fiscalizador das ações do Executivo, em coordenar esse grupo de trabalho que visa desburocratizar as normas e, ao mesmo tempo, destravar as obras paralisadas, que não é apenas um privilégio aqui do Espírito Santo, é de todo o país, né? Nós temos diversas obras paralisadas em todo o país, fruto da burocracia que foi criada, Fabiano e telespectador, para impedir a corrupção, e hoje essa mesma burocracia é que gera ainda mais corrupção e paralisa as ações dos executivos país afora. Deputado, essa até é uma situação muito complexa, né? Porque, como o senhor falou, essa burocracia veio para tentar impedir a corrupção. Agora, o desafio é tentar impedir a corrupção, mas também desburocratizar para que as obras aconteçam, não é verdade? É verdade. E aí, esse grupo de trabalho, né, que é muito importante a criação dele, ele é composto pela Casa Civil, que junto comigo coordena esse grupo, o Davi Diniz, que é o nosso chefe da Casa Civil, mas também participam como membros, né, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, da CEMOB, o diretor do DR, que é uma autarquia, o secretário de Desenvolvimento Urbano Regional, que é o ex-deputado Marcos Vicente, o deputado federal Paulo Folleto, que é secretário de Agricultura. Também temos outras pastas envolvidas, como a Secretaria de Controle, que é o Camata, além de outras pastas, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral da Assembleia. Esse grupo de trabalho também tem a participação do setor produtivo. Sim. Nós estamos falando aí do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sindicato da Indústria da Construção Civil, porém de obras pesadas, dos engenheiros, de outros profissionais da área que trabalham na indústria da construção no Espírito Santo. Nós começamos a trabalhar, apresentamos para o governador os grandes problemas que o Espírito Santo enfrenta em avançar. Imagine você a frustração, Fabiano. O Estado que fez um dever de casa lá atrás, né, um dever de casa fruto da relação que o governador tem com os demais poderes, ou seja, uma construção a várias mãos. Sim. Quando o país apontava que estava no sentido do crescimento, nós estávamos numa curva de queda e nós fomos o único Estado da Federação a fazer o dever de casa, cortar na própria carne. Fomos criticados naquela época, e você, quando corta investimentos, naturalmente é criticado, porque as pessoas não entendem essa lógica ainda da política, e aí os demais estados da federação quebraram. Rio de Janeiro, nosso vizinho, um estado com uma arrecadação forte, maior produtor de petróleo e gás do Brasil e da América. Nós tivemos o estado do Rio de Janeiro, como está hoje, quebrado. Não consegue pagar o servidor, não consegue pagar o 13º servidor, não consegue pagar as férias do servidor, não consegue pagar o fornecedor. Diferente dele, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de tantos outros estados da federação, nós fizemos dever de casa e hoje nós temos a condição de dizer que somos o melhor estado da federação na questão administrativa e financeira. O servidor sabe o dia que vai receber nos 12 meses do ano. Nenhum fornecedor fica sem receber naquilo que presta serviço ao Estado do Espírito Santo. Mas olha só que coisa interessante. Fizemos esse dever de casa, o único Estado da federação a ter um fundo soberano, ou seja, um fundo que vai garantir a segurança financeira nossa para as próximas gerações. Não é para apenas um governo. E aí eu também quero cumprimentar o governador Renato Casagrande por essa ação inusitada e única no Estado da Federação. Um fundo soberano, que não vai terminar no governo dele. Prospera e quando nós precisarmos lançar mão, quando houver uma crise, que efetivamente com os critérios balizados por uma legislação, nós possamos lançar mão desse recurso e aí equilibrar as finanças
do nosso Estado. Mas aí fizemos o dever de casa e veja bem, temos hoje um fundo de infraestrutura, que não é o fundo soberano, com uma capacidade financeira enorme de fazer investimentos, mas a gente não consegue dar a velocidade que você, cidadão do Capixaba, gostaria que tivesse. A gente pode dizer que o entrave é a burocracia. É a burocracia. E aí vem alguns excessos. Eu quero aqui primeiro dizer da importância dos órgãos de controle. São fundamentais, principalmente naquele momento de roubalheira no Estado brasileiro. Os órgãos de controle foram criados para acabar com a corrupção. Sim. Só que eles não podem ser mais burocráticos do que a própria burocracia. E aí acaba criando um diferencial enorme. O acessório quer ser maior do que o principal. O principal é o executivo, o principal é o governador, são os prefeitos, Sim. é o presidente da República. O órgão de controle tem uma função e uma missão muito especial, mas ele não pode exercer o papel de comandar um governo do Estado, uma prefeitura e uma nação. Ele tem um papel vital, mas não pode exercer e acaba, na maioria das vezes, exercendo esse papel pela fragilidade do chefe do executivo ou por conta de normas que garantem a ele esse poder de que ele não tem. Então nós começamos a estudar sobre isso, mostrando o papel importante dos órgãos de controle e fiscalização, Sim. mas também dizendo que o excesso de norma, a burocracia, impede que o Estado, com nota positiva em todos os níveis e em vários setores, não consegue avançar. E aí eu vou citar como exemplo, o Hospital Geral de Cariacica, sonhado por todos os cariaciquenses, principalmente, pelo Espírito Santo, que é um hospital do Estado. Que atende, nós temos recurso reservado pela União Federal, através de emenda de bancada, a Bancada Federal Capixaba, um pedaço dessa grana também com dinheiro do Estado, mas a licença ambiental não foi prioridade. E aí você vê um órgão como o IEMA não entender que aquele hospital geral era prioridade. Ora, se você tem um orçamento do Estado, que foi planejado pelos órgãos competentes lá, as pastas competentes, depois abriu audiência pública, depois da audiência pública formatou e encaminhou para a Assembleia recebe a peça orçamentária, abre a audiência pública também em todos os setores da sociedade e regiões. Depois de voltar para esse debate, vai para a Assembleia, deputado vota, aprovada a lei, significa que ela é prioridade, elencada pelo gestor, elencada pela Casa do Povo e principalmente pelo povo, que debateu nisso em audiência pública. Mas o órgão ambiental entendeu que aquilo ali não era prioridade e priorizou aquilo que ele bem entendeu. É isso que nós temos que mudar. E aí, esse prazo é estabelecido sem nenhum regramento. Então, é importante se ter uma baliza para que você possa estabelecer normas para que o licenciamento ambiental, ninguém está dizendo aqui que vai descumprir a legislação ambiental, mas que tem que ter um regramento e prazo. E tem que ter um entendimento também maior, né? A gente está falando da construção de um hospital que vai atender a região metropolitana, por exemplo. Ninguém quer causar dano ambiental. Lógico. Ninguém quer construir um alicerce em cima de um córrego, em cima de um rio. Não é isso. O que nós vamos saber é o seguinte: quais são os critérios para que eu tenha uma licença ambiental? É não fazer isso, ou fazer isso e aquilo. Cumprir. Qual é o prazo para isso? Então tem que ter um regramento. Esse regramento nós estamos estudando para apresentar uma proposta ao governo do Estado e naturalmente se tornar uma medida através de uma lei específica para impor esse regramento ao órgão ambiental e cumprir essa forma por todos aqueles que vão solicitar o licenciamento ambiental e dar velocidade na execução de uma obra. Deputado, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos continuar conversando um pouco mais sobre algumas outras ações também lá à frente da Comissão de Infraestrutura lá da Assembleia Legislativa. A gente volta já já com o programa em destaque, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos. Deputado, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre esse trabalho, esse grupo de trabalho, né, que o senhor preside para poder desburocratizar, em especial, as obras, né, a execução de obras no Estado. Um trabalho muito importante. Né? A gente deu um exemplo aqui da construção do Hospital de Cariacica. De fato, ficar preso aí simplesmente por uma falta de retorno, de resposta, né, e de regramento aí. Burocracia. De burocracia, né, em outras palavras.
é um fato lamentável. Então, realmente, é importante se trabalhar esse assunto. Agora, vamos falar um pouco sobre a atuação também da Comissão de Infraestrutura. A gente, até relembrando aqui, que o senhor fez um trabalho de trazer o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia, em parceria com a comissão, para poder ajudar na fiscalização de obras também e de construções públicas aqui no estado. A exemplo, Terminal de Itaparica, lá da Segunda Ponte, enfim, e outras obras. É um trabalho que ajuda muito também a entrega e você manter aí construções de forma minimamente aceitável para a população usar. Com certeza. O CREA, há muito tempo atrás, tem como atividade fim fiscalizar a atividade do seu engenheiro credenciado lá nesse órgão, nesse conselho. E nós fomos a primeira Assembleia e única no Estado da Federação a celebrar um convênio com o Conselho Regional de Engenharia, através da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, que eu tenho a oportunidade de presidir mais uma vez, e com o amparo desse profissional técnico cedido pelo CREA, através do GT de Infraestrutura do Conselho, fiscalizar obras importantes. Fomos nós que fizemos a fiscalização da Segunda Ponte, da Terceira Ponte, da Ponte Seca, que a gente chama de Ponte Florentino, Avidos. Fomos nós que fizemos a fiscalização do Terminal de Itaparica, fizemos a fiscalização dos demais terminais Sim. da região metropolitana da Grande Vitória, do terminal rodoviário de Vitória, a rodoviária de Vitória. Todos tinham problemas, alguns ainda continuam. A rodoviária de Vitória foi feito o reparo necessário. A Segunda Ponte, o tabuleiro dela, que é aquela parte de baixo da ponte, foi feita a execução. Falta agora a parte do DENIT, já imposto inclusive por uma decisão judicial da Justiça Federal, que nós provocamos ao Ministério Público Federal. O terminal de Itaparica, a reforma foi feita através de uma fiscalização que nós fizemos, a comissão junto com o CREA. Ainda existem algumas pendências, são mínimas, são necessárias a sua correção, mas a obra está lá, ela tinha um risco iminente de ruína. Também fizemos outras fiscalizações, como, por exemplo, a Rodovia do Sol, no contorno de Guarapari. As ondulações que a pista tinha em excesso, hoje diminuíram 80%, porque lá é uma área alagada, e aí você tem a seção do piso, mas melhoramos aquilo em mais de 80%, fruto dessa fiscalização, sem achismo, com um técnico responsável que emite laudo e mostra a necessidade de fazer as correções devidas. Isso é muito legal, porque a gente mostra que o dinheiro público, ou até mesmo a concessão, que foi concessão pública, tem que ter responsabilidade de vida, e é isso que nós estamos cobrando enquanto Comissão de Infraestrutura. Deputado, aquaviário, um assunto que se fala bastante, nosso tempo está quase acabando, mas aquaviário, a gente de fato vai ter Vai voltar. Até o final do ano, nós teremos o retorno do transporte aquaviário. São 4 terminais, mas inicialmente nós teremos a ligação de Vila Velha, na Prainha, até a Praça do Papo, em Vitória. Depois seguiremos para o centro e depois em Cariacica, mas numa velocidade muito maior. Mas inicialmente a operação vai ser Praça do Papa até a Prainha, e até o final do ano, podendo chegar no máximo até o início de janeiro, fevereiro, nós teremos a operação aquaviário aqui no Espírito Santo, na região metropolitana da Grande Vitória. Um sonho dos capixabas. E um trabalho da Comissão de Infraestrutura. Eu lembro desse trabalho lá atrás, né? Ainda levantando esse assunto, levantando essa bandeira. Foi um bom trabalho realizado lá atrás também, levantando esse assunto. Isso, eu agradeço ao governador Renato Casagrande pela confiança, porque foi um estudo muito grande que nós fizemos em vários estados da federação, modelo de embarcação, e a embarcação que vai operar aqui é uma embarcação moderna, com ar-condicionado, 150 pessoas sentadas, com Wi-Fi, enfim, com tudo aquilo que você vê no mundo, aqui no Espírito Santo operando. Tá, certo. Deputado Marcelo Santos, nosso convidado de hoje do programa em Destaque, vice-presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, estou às ordens. Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o deputado Marcelo Santos, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você, a gente se vê a qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!